Olá, esta é a 12ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será polinômios, né? Tem um exercício aí um pouquinho complicadinho, dá uma respiradinha aí antes de começar, porque a gente vai finalizar o caderno São Paulo Faz Escola, né? Nós vamos finalizar a lista preparatória também, que tem alguns exercícios de sugestão para ajudar na resolução da AAP. Né? A AAP, se der tudo certo, nós vamos começar semana que vem, né? Porque está com alguns problemas aí também de sistema. Até agora não chegou, né, um gabarito oficial, tá? Mas vamos ver. Qualquer coisa eu comunico lá no grupo se tiver alguma alteração, tá bom? Então, vamos lá, né? Nós vamos fazer, começando pelo caderno São Paulo Faz Escola, falta duas atividades, então nós vamos fazer essas duas aqui, atividade 6, para verificar o entendimento do conteúdo apresentado, construa o algoritmo do Biot-Ruffini para determinar o quociente de px, né? Aí tá lá esse px é do quinto grau, né? Que é o maior expoente aí, o x elevado a 5, pelo binômio, né, de x elevado a 3. Então só para x menos 3. Então só para lembrar como que funciona o método, nós fizemos a aula passada, né? Eu creio que a maioria aí não teve muita dificuldade de entender, que é um método até relativamente fácil pelo grau do terceiro ano que nós estudamos de matemática, né? Então, ó lá, você vai fazer x menos 3 igual a zero. Calcula a raiz, que esse é o d de x, não é? Que é o divisor. Coloca o resultado dessa raiz no lugar da grade ali d de x. Depois coloca os coeficientes de todos os termos, né? Todos os termos aí todos os valores que estão multiplicando p de x. Feito isso, né, aplica o método para poder chegar na divisão. Então nós estamos fazendo a divisão de um polinômio de quinto grau para um do primeiro, então vai diminuir, né, que eu estou dividindo, então eu vou chegar num polinômio do quarto grau, né? Então esse q de x, que é o resultado do coeficiente, né, resultado da divisão, ele é feito a redução do grau desse polinômio, que das ideias, né, do método desenvolvido pelo Biot-Ruffini, a gente reduzir esta equação do quarto, do quinto e tal, para uma equação do segundo grau, que a gente aplica os métodos que nós já conhecemos, que é o que? O método da fórmula de Bhaskara ou o some produto para poder resolver, né? Na próxima atividade a gente vai aplicar essa ideia para resolver uma equação do quarto grau, tá? Bom, então olha lá, calcule o resto da divisão do p de x, também é do mesmo grau. A única diferença aí é que tem o π como o termo independente, né? Então no lugar do π você vai colocar o termo independente lá e acabou, né? Não precisa colocar nem 3 vezes 14, pode deixar π do jeito que tá. E aí vai fazer a divisão pelo binômio x mais 3, né? Calcula a raiz, igual a gente fez, coloca os coeficientes e tal. Só no última parte que pode gerar alguma dúvida, mas o que acontece? Vamos supor que lá no final, que a gente vai usar só o π só na parte do resto, para calcular o quanto que vai sobrar no resultado da divisão, né? Usando o método do Biot-Ruffini. Então, quando ficar assim, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que fique 18 mais π. Tá? Por exemplo, tá? O que você vai fazer? Como o π é uma letra que a gente usa 3 ou 3 vezes 14, mas isso é um valor infinito, não precisa se preocupar com o valor do π. Então, se fosse a situação que eu coloquei, 18 mais π, no final o resto ali seria 18 mais π. Acabou, tá? Não precisa se preocupar com o valor do π, certo? Então, deixa ele do jeito que tá mesmo, não mexe com ele, que ele não mexe com você. Então vamos lá. Aí atividade 7. Agora a atividade 7 é a aplicação do método do Biot-Ruffini junto com as ideias de polinômio, a parte do método gerar que a gente estudou também um pouquinho, para poder solucionar a equação do quarto grau. Nós vamos fazer a redução dela para do segundo, e aí do segundo a gente aplica as ideias aí, né? Então o que ele fala aí na atividade 7? Mostre que a equação 2x à quarta menos 9x à terceira mais x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a zero
apresenta raízes inteiras. Então, nós vamos pensar nessa primeira parte, usando a ideia das raízes inteiras, e depois ele pede para a gente resolver a equação do item anterior. E o item anterior é o A, né? Só tem esse daí mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, tudo que a gente aplicou dos conceitos tanto da relação de girar, quanto as ideias de fazer as raízes e tal, esse coeficiente A, que é o que está multiplicando o valor de maior grau, aí, o expoente de maior grau, a parte literal, melhor dizendo, né, no conceito matemático, maior grau, que no caso seria o x à quarta, esse A era igual a 1. Quando isso não acontece, igual foi demonstrado em alguns exercícios anteriores, a gente divide tudo por A, né? Ou seja, nós vamos dividir toda esta equação por 2, né? Alguns números a gente vai conseguir fazer a divisão, outros que nós não conseguimos fazer a divisão, nós vamos deixar em forma de fração. Tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Então 2 dividido por 2 dá 1, 9 dividido por 2 não dá para dividir, então a gente vai deixar em forma de fração. 6 dividido por 2 dá para dividir, 11 dividido por 2 não dá, e 3 é o resultado de 6 dividido por 2, né? Então, dividindo tudo por 2, a equação ficaria dessa maneira, onde o coeficiente A é igual a 1, né? Então aí eu fiz o primeiro passo, que é dividir, né, simplificar, vamos dizer assim, né, usando os termos corretos da matemática, simplifiquei tudo por 2. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular primeiro as raízes inteiras. Então, nós vamos verificar se existe raiz inteira para a solução dessa equação do quarto grau, hein, quarto grau. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos usar as ideias estabelecidas pelas relações de girar. Isso está na página 16 da apostila de vocês, Caderno São Paulo Faz Escola, né? Tem lá a estrutura, né? O S1, o S2, o S3, o S4 que nós estudamos. E nós vamos pegar o S4, que é o produto das 4 raízes, para poder verificar se existem raízes inteiras para esta equação, certo? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer? O S4 lá, ele é o mesmo valor, tá vendo? Eu printei nessa parte da tela, e aí a gente faz a multiplicação das 3. Então o S4 lá tem que dar quanto? Tem que dar menos 3, não é? Tá vendo? Se a gente comparar a estrutura das relações de girar aplicada para a equação do quarto grau, comparar com o polinômio que a gente tem aí em cima, né? Ou a equação, melhor dizendo, né? A gente vai encontrar que o S3 o S4 é igual a menos 3, certo? O S4 é igual a menos 3. Ou seja, se eu multiplicar as 4 raízes, tem que dar menos 3, certo? Pensando nas raízes inteiras, nós vamos achar quais números que eu posso dividir por 3 e dar um resultado com uma divisão exata. Então, eu posso dividir tanto por um número positivo quanto por um número negativo. Então, eu vou separar as duas soluções aí possíveis para as raízes inteiras. Nós fizemos um pouquinho nisso, mas agora aqui está um pouquinho mais aprofundado. Mas eu posso dividir o 3 por 1, tanto um positivo quanto um negativo. Então, vou colocar x1, né, que seria as primeiras possibilidades. Um positivo e um negativo, que dividindo vai dar um número inteiro, né? Na hora que eu multiplicar também ali, né? Tal, esse tipo de coisa. E eu posso também pensar na segunda possibilidade, porque 3 dá para dividir por 3, né? Então, pode ser o 3 positivo e o 3 negativo. Pensando isso nas raízes inteiras, que foi a solicitação lá, que foi feita para a primeira parte do exercício, certo? Então, o menos 3 dá para dividir por mais 1 e menos 1, são os divisores, né? E o menos 3 dá para dividir por 3 e por menos 3, certo? Por que eu estou pensando nos divisores? Porque ali é o produto das raízes, se eu multiplicar isso aí, pode ser uma combinação válida, né? Eu posso colocar mais 1, menos 1, mais 3 e menos 3, né? Tentar achar as possibilidades para poder fazer. Isso pensando nos números inteiros, certo? Então, o que nós vamos fazer? São 4 possibilidades aí, tá? Mais 1, menos 1, mais 3 e menos 3. Nós vamos voltar no polinômio, né? Eu peguei o polinômio,
o original sem dividir por 2, porque fica mais fácil, que o outro tem fração, né? Aí pode ser que dê uma enrolada. Mas se quiser pegar o que está dividido por 2 também está simplificado, pode usar também, tá? Mas a fração aí pode ser que complique, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar essas possibilidades para as raízes inteiras, que é mais 1 e menos 1, mais 3 e menos 3. Como que nós vamos fazer isso? A gente sabe que a raiz é o número que eu substituo para x e que vai dar 0, não é? Então, eu vou substituir mais 1 e menos 1, verificar se dá 0, né? E depois fazer isso, o mais 3 e menos 3, e verificar se vai dar 0, tá? Então, substituir tudo e vou verificar. Para ajudar vocês aí, já estou falando que dessa primeira parte nós vamos encontrar duas raízes inteiras, certo? Então, são 4 possibilidades, 2 a gente vai encontrar inteira. Tudo bem? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos escrever esse polinômio em uma forma simplificada. O que significa isso? Ó, daquela primeira parte nós vamos encontrar duas raízes. Pode ser mais 1 menos 1, mais 3 e menos 3, né? Então você vai encontrar duas. Aí você vai substituir nessa parte de baixo que eu coloquei aí, deixar indicado. O R1 seria a primeira raiz e o R2 seria a segunda raiz, né? Lembrando que a raiz da forma fatorada fica ao contrário. E aí eu multiplicando o x menos r e o x menos r2, multiplicando, vai dar um polinômio do segundo grau, né? E aí, o que sobra para completar? Que o objetivo é a gente fazer o quê? Reduzir, igual eu falei no começo, né? Aplicando as ideias do Bierro-Ruffini, para reduzir para o polinômio do segundo grau. Ou seja, ele precisa descobrir qual é essa parte que ficou depois dessas raízes, porque a primeira raiz e a segunda raiz a gente consegue encontrar substituindo aí, tá? E aí, o que acontece? Né? Nós vamos escrever esse polinômio do segundo grau aplicando as ideias do Bierro-Ruffini para poder calcular, tá? Então aí no começo nós vamos encontrar duas, lembrando que se eu estou falando do quarto grau, ela pode ter 4 soluções, tá? Então nessa primeira parte nós vamos encontrar as soluções inteiras. Aí na segunda parte a gente vai encontrar as soluções inteiras ou não inteiras, né? Pode ser que sejam todas inteiras, mas vamos lá. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a redução do grau desta equação, que está do quarto, nós vamos reduzir para o segundo. Como que nós vamos fazer isso? Aplicando as ideias do Bierro-Ruffini. Na primeira parte, você vai fazer o quê? Você vai pegar o polinômio, colocar os coeficientes mais o termo independente e vai dividir pelo polinômio que você vai identificar pela primeira raiz. Ou seja, se a primeira raiz, por exemplo, for mais 1, no caso aí você vai substituir na forma fatorada, vai ficar menos 1, não é? Calcula a raiz e faz o processo da divisão, igual a gente aprendeu na aula anterior. Feito isso, a gente vai reduzir 1 grau desse polinômio, ou seja, ele está do quarto, ele vai passar a ser do terceiro grau. Então, quando você fazer a divisão desse polinômio, você vai escrever ax, a terceira, esse a, esse b, esse c, esse d, você vai identificar pelo resultado da divisão desse polinômio, certo? Igual a gente fez na aula passada, tá? Como que nós vamos reduzir mais 1 grau? Porque do segundo grau aí é brincadeira de criança, né? Teoricamente também, porque tem alguns alunos que ainda não conseguem calcular, mas vamos partir do princípio que vocês saibam calcular a do segundo grau, né? Que nós estudamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos reduzir ainda mais? Nós vamos pegar a segunda raiz, né? Então, aí eu fiz a divisão pela primeira raiz. Então, vou pegar agora o polinômio que eu chamei de QX, que é o resultado, né? O resultado da divisão que você vai fazer na primeira parte. Aí você vai dividir de novo usando a segunda raiz inteira, que é o R2 que eu coloquei aí. Vamos supor que o R2 for menos 3. No caso, aí você vai colocar o oposto da raiz é o mais 3, né? Faz lá a divisão, né? Calcula a raiz primeiro desse binômio, faz a divisão e aí nós vamos fazer a redução dele, que era do quarto grau, vai passar a ser do segundo, né? Porque eu coloquei Q1 x, né? Porque depois que você dividir o coeficiente do terceiro grau, dividindo vai reduzir o grau, ele vai ser do segundo grau, ou seja, aí depois do Q1 aí, Q1x, você vai identificar o A, o B e o C,
que são os coeficientes aí, né? Feito tudo isso, acabou? Não, né? Aí você vai aplicar as ideias que nós conhecemos, né? Ou o método da soma e produto, ou o método da fórmula de Bhaskara para encontrar as outras raízes. Então, na primeira parte, substituindo lá, você vai encontrar duas raízes, né? Como é do quarto grau, tem 4 raízes, né? Pode ser quatro raízes iguais, né? 2 a 2 e tal, esse tipo de coisa. Mas nessa daí, já adiantando para vocês, a gente vai obter 4 respostas diferentes, tá? Pelo método da soma e produto, dá para fazer essa equação aí, assim, quando você reduzir o grau dela para o segundo grau, dá para fazer? Dá, só que tem que ter uma manha para trabalhar com as ideias de frações, porque na hora de fazer as combinações tem que fazer usando a estrutura de saber trabalhar a multiplicação, soma de fração, tá? Se achar difícil, pode aplicar o método da fórmula de Bhaskara, né? Eu acho que a fórmula de Bhaskara, quando você tem frações, esse tipo de coisa, eu acho que é mais indicado para fazer, tá bom? A ideia é que você saiba usar os dois, mas vamos lá, né? Aí você olha o método, vê qual método que você vai fazer. Então você vai encontrar o R1 e o R2 usando a primeira parte e o R3 e o R4 usando fórmula de Bhaskara, soma e produto, certo? Ufa, esse aí vai ser um pouquinho difícil, tá? Bom, agora voltando para os exercícios da AAP, né? Usando aqui o exercício número 8 que caiu na AP do ano passado, e vai cair mais alguns exercícios desse ano usando o conceito dos números complexos. Então vamos lembrar aí. Os números complexos Z1 e Z2, que é a forma geral de falar, né, do número complexo, representado no plano Argand-Gauss, lembrando que só para recapitular, né, que já faz um tempinho que a gente estudou, o plano Argand-Gauss é representação, a gente faz no plano cartesiano, né, x e y. No plano Argand-Gauss a gente tem a parte real, que é representada por RE, né, e a parte imaginária, né, que é aquela parte do número imaginário, que é a raiz de um número negativo, certo? Então, o número complexo A, que é a parte real, B e I, que é a parte imaginária, que é a estrutura que a gente viu em algumas aulas, né? Ele quer que a gente faça o resultado da soma do Z1 mais o Z2. Não é muito difícil, mas precisa lembrar, né? Não sei se vocês como é que estão aí, tá? Então, o Z1 a gente vai ter que ler no plano Argand-Gauss para saber qual é a representação dele. Então, a parte real está em 2, que é o valor do A, e a parte imaginária está no 1. Então, vai ficar 1 vezes o I. Se você quiser colocar I só, pode, né? Deve fazer, fica até melhor. Não é usual colocar um I, né? Assim como não é usual colocar um X, tá? A gente coloca X direto, certo? E o segundo número, você vai ler pelo plano Argand-Gauss para poder identificar qual é o segundo número, começando pela parte real e depois a parte imaginária. Então a parte real está no menos 2 e a parte imaginária está no menos I, né? Que é o menos 1, que multiplica aí, vai ficar menos I. Vai escrever os dois números, depois você vai fazer a soma deles, tá? Então fazendo a soma deles, você vai encontrar uma dessas alternativas aí, tudo bem? Cuidado para não confundir, hein? Bom, o exercício número 9, né, é um exercício do Enem. Eu coloquei poucas porque provavelmente a gente vai voltar a estudar esses temas de funções quadráticas, né, e também as funções do primeiro grau também, tá? No terceiro bimestre, né, vou dar uma olhada, ver se tem alguma coisa, mas geralmente é isso aí. Aí a gente dá uma aprofundada em mais alguns conteúdos também, tá? Bom, então vamos lá. Enem 2016. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados, já demarcado, e embora não tenha o formato convencional, como se observa na figura B, vou colocar a figura depois, tá? Agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno de forma retangular.
que conforme mostrado na figura. Aí tá, a figura A, aí cujo o comprimento seja 7 metros maior que a largura. Então, esse desenho já foi apresentado na questão, tá? Aí só tá a visualização, né? Então, o filho é o mais novo aqui, deixa eu ver aqui, é o filho mais novo, né? O filho mais novo, ele quer um formato convencional, que é retangular, né, o quadrado, né, mas aí colocou a medida X, que a gente não sabe qual é, e falou que a largura tem que ser 7 metros maior, né? Então por isso que ficou x mais 7. E o segundo formato do terreno é do filho mais velho, que tem essas medidas. Parece um triângulo, mas não é um triângulo. Por que não é um triângulo? O triângulo tem que ter 3 lados, né? Aí nesse caso, esse terreno tem 4 lados, certo? Observa aí, ó, tem um 15 por 15, 3 e 21. Então ele não é um triângulo, tá? É uma forma geométrica que a gente não consegue identificar. Como tem 4 lados, a gente pode chamar de quadrilátero, mas não tem um nome específico para essa figura aí, tá? Para satisfazer o filho mais novo, caçula sempre é terrível, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a. Aí tá lá as alternativas. Uma das possibilidades era verificar, porque ele fala que para o terreno no formato retangular ele tem que ter 7 metros a mais, né? Uma das possibilidades era verificar as alternativas e ver se tem alguma que não tenha diferença de 7, né? Porque aí já fura, né? Mas todas essas daí, se você tentar por esse caminho, você vai observar que todas elas têm a diferença de 7. 7,5 mais 7 dá 14,5. 9 mais 7 dá 16. 9,3 mais 7 dá 16,3. 10 mais 7 dá 17. E 13,5 mais 7 dá 20,5. Ou 20,5, né? Se quiser falar assim também pode. Então, não dá para eliminar nenhuma. Então vamos fazer aqui. Então esse exercício ele é um exercício que envolve o tema de função quadrática mais a parte de geometria que nós estudamos, tá? Eu vou começar calculando a parte da área, né? Deste terreno da forma do formato não convencional, que é a figura B. Então, qual que é o pé do frango aqui? O que a gente teria que observar? A gente teria que observar que esta figura a gente poderia dividir em 2 triângulos, né? Um triângulo, 2 triângulos retângulos, né? Só que o primeiro triângulo 15 por 15, ele é chamado de triângulo retângulo isósceles, né? Porque ele tem 2 lados iguais, né? Então aí a gente vai calcular o tamanho deste terreno aí, né? Com esse formato não convencional, dividindo em 2 triângulos, e comparar com o primeiro terreno aí, né, que tem essas medidas x por x mais 7. Então, a primeira parte, eu vou ajudar vocês, aí vai ficar assim, né, ó, a área 1, que é o terreno no formato de triângulo, lembrando que como que eu calculo a área de um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2, que é metade de um retângulo, né? 15 vezes 15 dá 225, 225 dividido por 2 vai dar 112,5, né? Então significa o quê? Que a primeira parte do terreno lá, 112,5. Agora eu vou fazer a segunda parte, depois no final a gente junta os resultados, né? Então vai ficar a base vezes a altura dividido por 2. Então, não necessariamente nessa ordem que eu montei, mas tudo bem. 21 vezes 3 dividido por 2, né? 21 vezes 3 vai dar 63. 63 dividido por 2, 30. 60 dividido por 2 dá 30. 3 dividido por 2 dá 1,5, né? Então vai dar quanto? Somando os dois vai dar 31,5, né? Bom fazer assim de cabeça desmembrando, né? Então, fizemos aí o cálculo da área 1 e da área 2. Agora eu vou somar os dois resultados. Vai ser 112,5 mais 31,5. É bom também juntar esses meios aí separadamente, né? De repente fica mais fácil para fazer, né? Meio mais 31,5 dá 32, né? 32 mais o 112 vai dar 144, não é isso? Então,
A área do terreno, o terreno não convencional, é igual a 144 metros. Aí o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que achar quais são as medidas correspondentes do outro lado para que, quando for calculada a área, dê 144 metros. Então, esse é um exercício que envolve, é muito comum, tá? Cair assim, envolvendo geometria e função quadrática, né? Então, para calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes altura. Então, eu vou fazer x, que multiplica x mais 7, igual à medida do outro terreno, porque ele falou que tem que ser igual, né? Quem tem filho sabe, se não for igual, eles começam a brigar, né? Então, vai ser o que? X que multiplica x e x que multiplica 7, né? Para calcular a área, não é isso? Então, x vezes x dá x ao quadrado, x mais 7 dá 7x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 7x igual a 144. Esse 144 ele está positivo, vou jogar para o outro lado, porque lembrando, né, os métodos desenvolvidos para as equações visa calcular a raiz das funções, não é? Então, aí no caso é uma equação também, é mais ou menos a mesma ideia. Então, nós vamos sempre igualar a zero. Então, vou ter que jogar esse 144 para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar dessa maneira. X ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero, né? Então, é um exercício que envolve geometria e função quadrática, né? Para encontrar aquelas medidas do retângulo, você vai ter que resolver essa função ou esta equação do segundo grau para poder resolver. Pode aplicar o método da soma e produto. O método da soma e produto é bom você utilizar as alternativas, caso seja o seu preferido aí, né? Você vê qual das alternativas. A diferença não dá, né? Mas você tem que fazer a multiplicação para uma dessas combinações vai dar o número 144, né? Então é bom partir pelas inteiras primeiro, né? Que aí fica mais fácil de fazer. E o método da fórmula de Bhaskara é só aplicar a fórmula e fazer cálculo, né? Um método, vamos dizer assim, mais mecânico. Você vai executando os cálculos e vê lá. Bom, a parte mais difícil é calcular a raiz, né? Mas aí vê lá, a gente teve uma aula sobre raiz também, dá uma revisitada nessas aulas aí, tá? Agora, o exercício número 10 é da ETEC 2017. No século XVI, diversos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o avanço da matemática. Motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccolo Fontana Tartaglia, lembra lá no começo a gente falou um pouquinho dele, né? Que ele criou um método para resolver as equações do terceiro grau, tá? Que é uma formulazinha, até fiz um exercício lá, estava na apostila, bem lá no começo. De 1500 a 1557, encontrou uma fórmula para resolver equações polinomiais do terceiro grau. No entanto, outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar formas alternativas para resolver aqueles problemas, tá? Bom, aí uma dessas formas alternativas é a fatoração, que facilita a observação das soluções raízes, pois transforma a adição dos termos da equação em uma multiplicação igualada a zero. Veja o exemplo. Então, está lá a função do terceiro grau e aí a forma fatorada dessa função, que aí é moleza, é brincadeira de criança resolver, né? Então, se a gente fazer x menos 1, x mais 3 e x mais 4, multiplicando todos, né, aplicando a propriedade distributiva, a gente volta na equação do terceiro grau, certo? Analisando o exemplo dado, é correto afirmar que esta equação, aí tem que lembrar dos números, eu vou até lembrar para vocês o que vem a ser os números naturais, né? Bom, então vamos lá, conjuntos numéricos que no começo a gente estudou, mas vamos lá. Possui 3 raízes naturais distintas. Lembrando que os números naturais são os números que começam do zero até o infinito positivo, né? Que é para a gente contar as coisas, né? Possui 3 raízes inteiras distintas. A palavra distinta é diferente, né? Os números inteiros são os números positivos e os números negativos, certo? São para representar dívidas, né?
Possui duas raízes naturais distintas e uma raiz irracional. A raiz irracional são os números representados por IR, né? Que eles não têm razão de ser. Um exemplo aí clássico aí é o número π, né? Se você pegar, ele é um número decimal, né? E infinito e não periódico, né? Se você pegar todas as casas, né? São infinitas, mas algumas casas do π e observar, ele não tem um padrão de repetição, não repete, né? Vamos lá. Possui duas raízes irracionais distintas e uma raiz inteira. E no caso não possui raiz real, tá? Bom, vamos lá então, né? A gente fez um bem parecido com isso aqui da ADI, né? Que era ADC. Avaliação diagnóstica complementar, né, que era uma que caía de 52 questões de matemática e português, a gente fez mesmo nessa lista aqui, tá? Então, o que eu fiz? Ó, peguei a equação da forma fatorada, né, que aí é moleza de fazer, e separei as três soluções. Quando o resultado de uma multiplicação, no caso aí de três números, vai dar igual a zero. Ou eu tenho um número que é zero, ou eu tenho dois números que é zero, ou eu tenho os três que é zero, né? Um deles precisa dar igual a zero. Então, nós vamos separar as possibilidades, né? As três possibilidades, separando cada parênteses para uma possibilidade. Então, o primeiro parênteses eu vou chamar de x1, ficaria x menos 1 igual a zero, aí resolve, né? O segundo parênteses seria x mais 3 igual a zero, aí resolve qual o valor que vai dar zero lá. E o terceiro, x mais 3, que seria três soluções, né? Que é do terceiro grau, x mais 4 igual a zero, resolve lá. E aí acha as respostas, compara, né, com as alternativas, que aí além de resolver tem que comparar com as alternativas que estão lá, que são as respostas lá, certo? Bom, e aí agora o último exercício, né? AP 2016, o gráfico da função, o gráfico que representa a função polinomial, também está na forma fatorada, então é moleza de fazer também, né? Função aí x menos 1, x menos 2 e x menos 3, se a gente aplicar a propriedade distributiva, chegamos numa função do terceiro grau, né? Então, tá lá as alternativas e a gente precisa fazer, né, comparar e ver qual o gráfico é. Bom, quem estudou um pouquinho de matemática e tal, esse tipo de coisa, já sabe que vai ficar em dúvida em duas alternativas. Por quê? Porque a C, a D e a E, elas representam funções do segundo grau. E se a gente comparar aqui, né, x1, x2 e x3, né, multiplicando aí, vai dar do terceiro grau. Então, a C não serve, porque é do segundo grau, é uma parábola, né? Essa daqui também não serve e esta também não serve, certo? São três que são do segundo grau, é uma parábola. Aí sobra o A. O A, as raízes são 1, 2 e 5, né? E o B, as raízes é o contrário da outra, né? Menos 5, menos 2 e menos 1. Então, nós vamos ter que usar a forma fatorada para poder ver qual que seria as raízes aí, né? Então, eu montei aqui mais ou menos assim, tá vendo? A função é essa, né? E a forma fatorada, que nós estudamos pelas relações de Girard, é esta daí. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai comparar as duas, né? E vai verificar quais são as raízes, né? Então, aí a gente vai encontrar a resposta para isso daqui. As raízes vão ser representadas nos gráficos como os pontos que interceptam no eixo de x, né? No eixo de x. Então, após resolver isso daqui, você vai encontrar a solução para o gráfico lá. Bom? Bom, então é isso, tá? Aí façam aí os exercícios, né? Tirem as dúvidas. Aí se der tudo certo, na semana que vem, juntamente com a live que está programada para segunda-feira às 5 horas da tarde ou às 17 horas, né? Aí a gente pensa nas questões da AAP, tá bom? Então, qualquer dúvida pode perguntar. Não precisa fazer todos os exercícios hoje, né? Faz um pouco hoje, um pouco amanhã, não sei. Aí a gente já finaliza aí o segundo bimestre, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Até!